Fala, instalador de ACM, tudo certo? Aqui é Danilo Lopes e esse é o primeiro vídeo da nossa série ACM Descomplicado. Nessa série a gente vai responder as principais dúvidas da comunidade do ACM. Dúvidas que a gente recebe pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, por WhatsApp, por e-mail. A gente vai concentrar as principais dúvidas e vai respondê-las aqui em formato de vídeo. Se você quiser ter a sua dúvida respondida, basta mandar a dúvida em algum desses canais, YouTube, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp ou por e-mail. A gente vai selecionar as principais dúvidas e, quem sabe, você vai ter a sua resposta divulgada aqui no canal. Bom, no primeiro vídeo a gente vai responder a dúvida de um aluno, que ele mandou lá na comunidade de alunos do nosso curso. Ele falou o seguinte: bom dia pessoal, eu tenho muita dúvida na hora de cobrar um valor de serviço de router. Por exemplo, um corte numa peça que um cliente me traz. Alguém me sugere um melhor cálculo para esse tipo de trabalho? Bom, na verdade, essa questão de precificação é um problema muito comum. A gente recebe e-mails aí ou mensagens semanais de pessoas perguntando exatamente isso, né? Como é que eu precifico o meu trabalho, seja no ACM especificamente, seja em outros ramos de comunicação visual, mas você vai ver que a análise não é muito complicada. Bom, vamos desenhar aqui o problema do Diogo. Ele tem uma router e para ter uma router, então vou até escrever aqui, router. Para ele ter uma router, ele também precisa de um operador, tá? Vamos supor que esse aqui é o coração da empresa do Diogo. Vamos tentar listar aqui quais são os principais custos que ele vai ter e como que esses custos vão entrar na precificação de hora de trabalho desse equipamento, dessa router, tá? Então vamos lá. Primeiro custo que o Diogo vai ter está relacionado ao retorno de capital. Como assim retorno de capital? Para pensar. Vamos supor que quando ele abriu a empresa, ele tinha 50 mil reais para comprar a router, para comprar o equipamento que é o coração da empresa dele. E ele foi lá e comprou, pagou à vista, por exemplo. Mas ele poderia muito bem ter financiado isso num banco. Ele estaria pagando parcelas mês a mês. E parcelas com juros, seria 50 mil reais mais o juro. Se o Diogo tinha o dinheiro à vista para investir, nada mais justo que a empresa pague para ele um percentual por esse dinheiro, por esse capital. Sei lá, ele pode estipular 1%, 2%, 5%. Isso é um valor que ele mesmo tem que estipular, mas é justo e até saudável para o negócio que ele estipule, tá? E essa porcentagem, então, 2% em cima de 50 mil mês a mês, ou ele pode estipular 10% anual, essa porcentagem que a empresa pagaria para ele, mesmo ele sendo o dono da empresa, ela tem que entrar como um custo fixo da empresa. Mês a mês, a empresa tem que faturar o suficiente para ele conseguir pegar esse valor e poder fazer a retirada, beleza? Então, retorno do capital investido. Obviamente, se ele financiou esse valor, o custo da empresa, né, o custo fixo que a empresa vai ter que desembolsar, vão ser as parcelas do banco, né, as parcelas do financiamento, beleza? Então, eu até vou colocar aqui retorno de capital ou financiamento. Bom, o segundo custo atrelado o coração da empresa, que é a router mais o operador, tem a ver com a depreciação. Como assim depreciação? Imagina que ele comprou o equipamento por 50 mil reais. Esse equipamento ele tem uma previsão de utilizar ele por 5 anos para depois comprar um mais moderno. Sendo que daqui 5 anos ele não vai conseguir mais vender pelo preço que ele comprou, que são 50 mil reais. Ele vai conseguir vender, por exemplo, por 30 mil. Ou seja, um equipamento que hoje vale 50 mil, daqui 5 anos, a gente está estipulando que ele conseguiria vender por 30 mil. Então, a gente está pensando aqui em 20 mil reais por 5 anos, ou 4 mil reais a cada ano, ou, se a gente fosse dividir isso aqui por mês, 333 reais a cada mês. Então, para que no final de 5 anos ele consiga ter o capital suficiente para renovar o seu maquinário, ele precisa reservar, ele precisa guardar um equivalente de 333 reais por mês para reembolsar a depreciação que o equipamento dele tem, beleza? E esse valor tem que entrar nos custos fixos da empresa. Bom,
Um terceiro fator é manutenção. Na manutenção, no caso de uma router, vão ser eventual troca do motor, troca do spindle, as trocas frequentes de fresa. Então ele pode pegar que ao longo do ano ele vai ter, vamos supor, R$500 de custo de manutenção daquele equipamento. Ele pode diluir isso ao longo dos meses e chegar num valor, por exemplo, de, sei lá, R$30 por mês ou R$100 por mês, é o que ele vai gastar, ter gasto frequente de fresa, de manutenção, de troca de motor e tudo mais. Também tem a mesa de sacrifício, né? Cada vez que a router passa, ela vai machucando a mesa, ele tem que trocar aquela folha de madeira de tempos em tempos, então tudo isso tem que entrar no custo fixo da empresa. Eu estou simplificando o caso aqui, sugerindo que a empresa dele seja única e exclusivamente de prestação de serviço de corte de chapas, tá? Então eu estou simplificando bem o problema aqui. Muito bem, manutenção. O quarto custo inerente do negócio dele vai ser o operador, que vai ser o salário, mais todos os encargos. Tá? Importante salientar aqui que mesmo o Diogo sendo o dono da empresa e também o operador da máquina, ele também tem que prever salário, que é diferente do lucro. Lucro do negócio é uma coisa, salário é outra coisa. É muito comum a gente, quando a gente tem uma empresa pequena e a gente, proprietário, trabalha dentro da empresa, a gente não paga salário para nós mesmos. E a gente acaba virando um escravo da própria empresa. Então, estipular valor de salário, mesmo o dono sendo o operador, é fundamental para a saúde do negócio. Muito bem, eu levantei aqui todos os custos mais atrelados ao coração da empresa, que é router mais operador. É óbvio que para um negócio funcionar, é muito mais do que isso. Ele vai colocar aluguel, água, luz, telefone, cartão de visita, um salário de um vendedor, energia, até porque a router precisa de energia para funcionar. Então todos os custos do negócio ele tem que levantar com o máximo de detalhes possível. Por que isso? Porque ele precisa chegar num valor final, um valor total que a empresa custa para ele. Isso vai ser a primeira etapa da precificação do trabalho que ele está sugerindo, que é prestar serviço de corte de chapas para terceiros, né, para outras empresas de comunicação visual que não têm um router e eles vão levar o ACM lá para ele vai fazer o recorte com a router dele. Vamos supor que ele chegou aqui num custo mensal de R$10.000. Todo mês, ele tendo ou não trabalho, ele tem que pagar, ele tem que desembolsar. A empresa teria que faturar o mínimo desse valor para ele pagar os custos fixos. E eu estou simplificando aqui também, colocando a energia elétrica, que apesar dela variar de acordo com o ritmo de trabalho que ele tenha, eu estou colocando ela, né, uma média, ele tem que achar uma média para entrar como custo fixo. Isso só para simplificar o cálculo. Muito bem. Concluída essa primeira etapa de levantamento de custo do negócio, a próxima etapa é ele entender a capacidade produtiva que o negócio dele tem. Por exemplo, por mais que ele trabalhe 8 horas por dia, ele esteja com as portas da empresa abertas 8 horas por dia, ele não consegue trabalhar direto 8 horas, até porque ele tem que receber o cliente, ele tem que abrir o projeto de corte, ele tem que mudar uma coisa ou outra, ele tem que manusear a chapa lá na router. Ou seja, vamos pensar que ele vai conseguir de fato deixar a máquina dele trabalhando 5 horas por dia, tá? Então, ele consegue trabalhar por 5 horas por dia. Vamos supor que ele trabalha, vamos pensar que em dias trabalháveis são 22 dias trabalháveis no mês. Então aqui dá um total de 110 horas. O que esse valor aqui significa? Lembra que eu falei que o prestador de serviço, o produto do prestador de serviço é tempo, ele vende o seu tempo para o mercado. Nesse caso aqui, o Diogo vai vender o tempo dele em formato de corte na router. Mas o produto que ele vende para o mercado é tempo. E o tempo que ele tem todo mês para vender são 110 horas. Se ele tiver só uma router, ele não consegue vender mais do que isso, a não ser que ele aumente o tempo de trabalho. Vamos supor que ele vai amarrar nas 8 horas por dia, que a gente vai conseguir, na prática, traduzir para 5 horas úteis de trabalho. Então, 5 horas vezes 22 dias trabalháveis no mês, ele tem 110 horas disponíveis de trabalho.
Se ele tem 110 horas disponíveis de trabalho e o custo mensal que ele tem são 10 mil reais, para ele encontrar preço por hora, é muito simples. 10 mil reais dividido por 110 horas. Isso aqui vai dar um total de R$ 90,90. O que esse valor significa? A cada hora que ele tem disponível para o trabalho, essa hora custa para ele R$ 90,90. Se por um acaso a router dele estragar e ele não conseguir trabalhar, mesmo assim aquela hora que ele perdeu custou para ele R$ 90,90. Então, qualquer serviço que ele venha pegar, que ele cobrou, por exemplo, ele cobrou R$ 100 a hora do corte. Desses R$ 100, 90 é como se ele tivesse que guardar isso num cofre para quando chegar o último dia do mês, o quinto dia útil do mês seguinte, ele ter o valor correspondente para pagar os custos que ele trabalhando ou não vão vir, beleza? R$ 90 por hora de trabalho que ele tem disponível para o trabalho é o mínimo que ele pode cobrar para ficar no 0 a 0 para ele não ganhar nada. Lembrando que nesses R$ 90 já estão incluídos, devem estar incluídos todos os salários, inclusive o salário do operador, ou o salário do dono, ou o salário da secretária, do vendedor e tudo mais. Então, mesmo que ele cobre apenas R$ 90 pelo trabalho, pela hora de trabalho da máquina, ele vai estar com todas as contas pagas, inclusive o próprio salário. Agora, uma empresa precisa muito mais do que isso para sobreviver. Além desse valor aqui, o que precisa ser adicionado para a saúde do negócio dele? Lucro, né? A gente mencionou aqui um retorno de capital no começo, mas isso a gente estava falando sobre o maquinário. Ele tirou um dinheiro bom que ele tinha, um dinheiro que ele poderia ter aplicado em qualquer outro negócio e ter um retorno disso, mas ele optou em pagar à vista um equipamento e é justo que ele tenha os dividendos disso, porque ele poderia muito bem ter ido lá no banco e ter parcelado esse valor. Se ele parcelou o valor ou se ele aplicou o dinheiro à vista, a empresa precisa pagar ou para ele ou para o banco um valor correspondente desse equipamento. Então isso aqui é uma coisa. A outra coisa é o lucro do negócio. Ele pode muito bem, vamos supor que ele estipula aqui R$ 3.000 de remuneração ou para ele como operador ou para um funcionário que ele contrata. Vamos supor que seja ele, apenas ele e o equipamento. Ele poderia muito bem ter ido arrumar um emprego em qualquer outro lugar, ganhar os mesmos R$ 3.000 sem correr risco nenhum. Agora não, ele optou em abrir uma empresa, ele optou em correr todos os riscos inerentes para o negócio. Então também é justo que todo esse risco que ele está correndo, ele seja recompensado por isso. E essa recompensa, a gente dá o nome de lucro. É uma recompensa pelo risco que ele está correndo por investir capital e tempo nesse negócio. Então, além desse custo inicial que a gente está definindo, ele tem que colocar margem de lucro, ele tem que colocar imposto, ele tem que colocar, vamos supor que ele tem lá um plano em que os clientes podem pagar a prazo para ele, né? Ele tem lá clientes que levam trabalhos semanais e ele recebe a cada tanto tempo. Ou vamos supor que ele aceita cartão de crédito na empresa. Então, esses custos variáveis em relação à venda, cartão de crédito, imposto e o lucro, têm que ser adicionados nesse valor base. Tá certo? Vocês perceberam que eu levei em consideração aqui um caso específico, né? Eu considerei que ele tem apenas esse negócio na empresa, eu não quis imaginar que ele tem outros negócios, vamos supor que ele também é uma empresa de comunicação visual, ele tem ali outras fontes de renda, só para a gente simplificar o problema nessa questão aqui. Né? A gente estipulou aqui alguns valores, estipulamos que o fixo total R$10.000 e também estipulamos que ele consegue trabalhar 5 horas por dia com o maquinário que ele tem. É óbvio, mudou uma vírgula, mudou todo o resultado. Se ele trabalhar no sábado, por exemplo, já não vão ser mais 22 dias trabalháveis. Se ele tem 2 routers, ou se ele tem um funcionário mais um ajudante, o cálculo também muda. O importante é você entender o conceito da análise. Bom, espero que eu tenha ajudado, tá certo? Se você também quiser ter a sua dúvida respondida aqui na nossa série de vídeos ACM Descomplicado, basta você mandar a sua dúvida pra gente, seja aqui debaixo do vídeo do YouTube, seja no Facebook, no Instagram, que a gente pode estar respondendo ela aqui em formato de vídeo, tá certo? Então um grande abraço e eu te espero pro próximo vídeo.